Em primeiro lugar, são 3 coisas apenas: do nosso orgulho. Por quando nós somos orgulhosos, nós acreditamos que nós sabemos tudo. Por que eu vou pedir a opinião da minha esposa? Eu já sei o que tem que fazer, eu não vou pedir. Por que eu vou pedir o conselho do Senhor na sua palavra, sendo que eu já sei o que eu tenho que fazer? Não, eu não preciso. A nossa dificuldade de ouvir vem em primeiro lugar do nosso orgulho. Mas em segundo lugar, a nossa dificuldade de ouvir vem da nossa insegurança. E da onde vem o medo das pessoas? Da onde vem essa dificuldade de ouvir pela insegurança? Pelo medo de ser contrariada. Fala a verdade, nós somos pessoas que tememos ser contrariados. Ou alguém que gosta de ser contrariado. Não, eu adoro. Quando alguém vira para mim e fala, não é desse jeito não. Não é assim, é assado. Ninguém gosta de ser contrariado. Nem eu, nem você e nem ninguém. E isso vem da nossa, muitas vezes, da nossa insegurança, do nosso orgulho. Mas em terceiro e último lugar, a nossa dificuldade de ouvir, ela brota da nossa ansiedade. Porque sempre tão ocupado com os teus pensamentos, que você não consegue ouvir as pessoas. Então, às vezes, o marido está tão preocupado com as coisas para resolver, que ele não consegue ouvir a opinião da esposa, ou vice-versa. Ou eu estou tão corrido com as coisas da minha vida, que eu não paro para ouvir a voz do Senhor. O meu coração está tão cheio dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas ambições, que eu não paro para perguntar, será que é a vontade do Senhor para a minha vida? E aí eu comecei a meditar diante dessa realidade, e eu cheguei a uma preocupação. Pode passar, Sabrina. Quais são as consequências? Poxa, eu sou uma pessoa então, Caio, que eu não tenho facilidade para ouvir, seja pelo orgulho, seja pela insegurança, seja pela ansiedade, por qualquer outra situação da sua vida. Você não tem dificuldade, você não tem facilidade em ouvir. E quais são as consequências disso? Mais 3 coisas para nós entrarmos no texto. Os teus relacionamentos, eles se tornam passíveis de serem fracassados. Fala a verdade. Como você se sente quando uma pessoa não te ouve? Como que você se sente? Eu não vou colocar marido e mulher aqui para vocês não ficarem bravos comigo. Vou mudar o exemplo. Você já foi numa consulta médica? Ou você já ouviu alguém reclamar disso? Como foi a consulta? Nem olhou na minha cara. Já ouviram isso? Pelo tanto de risada, já. Não, foi 1 minutinho só, nem deu atenção para mim. Às vezes não precisava mesmo. Está tudo bem. Mas qual é a nossa frustração? Nós queremos ser ouvidos. Agora, nós maridos, paramos para pensar 1 minutinho. Como será que a nossa esposa se sente quando nós não ouvimos? Esposas, como você acha que o teu marido se sente quando você não ouve? Como você acha que ele se sente? Como os nossos filhos se sentem? Ah não, mas o meu filho não fala comigo. Claro que ele não fala. Quantas vezes ele tentou falar e nós não ouvimos? Ou nós não tivemos paciência para ouvir? Os nossos relacionamentos estão fadados ao fracasso, pela nossa incapacidade de parar e ouvir. Sabe qual é a sua dificuldade? A minha dificuldade de ouvir é que não dá para ouvir andando. Eu tenho que parar. Principalmente nós homens, né? A mulher consegue. A mulher consegue olhar, como diria minha avó, atender o arroz no fogo. Ela consegue virar o bife na panela, chacoalhar a criança com o braço, com o pé, o carrinho do menorzinho assim, e com a outra mão mexendo no tangue. É assim ou não é, irmã? E o homem? Se ele der 2 colheres na mão dele, ele não sabe o que ele faz. Ouvir requer parar. E nós não vivemos numa sociedade que para. Vivemos numa sociedade que corre. E como diz o autor de Eclesiastes, corre atrás do vento. Mas em segundo lugar, quais são as consequências de nós termos dificuldade de ouvir? O isolamento emocional. Ninguém consegue conviver com uma pessoa que não ouve, ou não aceita opinião, ou não aceita sugestão. Fala a verdade. É difícil conviver com uma pessoa orgulhosa que não ouve opinião,
que aconteceu, será? É difícil. Acho que deu B.O., hein? Ei. Será que deu ruim aqui? Ei. É difícil, irmãos. Aumentou do nada. Então, é muito difícil nós convivermos com pessoas que não aceitam opinião. Então, o que acontece com os nossos relacionamentos? Acontece isolamento. Os nossos filhos se isolam, os nossos cônjuges se isolam, o funcionário, os amigos, as pessoas ao teu redor, elas se isolam. Ninguém quer conviver com quem não ouve. Mas em último lugar, de tanto nós sermos pessoas que não ouvimos, nós nos tornamos pessoas centralizadoras. Você conhece uma pessoa centralizadora? É insuportável. É insuportável. Geralmente, quem não gosta de ouvir se torna uma pessoa centralizadora. Só falei coisa ruim até agora, né? Vamos falar um pouco mais. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Abra o teu texto aí. Se você está sem Bíblia, o texto está projetado. Se você está com a tua Bíblia, você, por favor, abra em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo de 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Opa! Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore para cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, teme a Deus. Curva a tua cabeça por um instante. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, por esse momento diante do Senhor, pela tua palavra. Nós, ó Deus, a lemos, nos sentamos aqui para ouvir a tua voz e pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração e que, apesar de mim, a tua palavra possa edificar os meus irmãos, possa nos exortar, possa nos ajudar, possa nos confrontar, mas acima de tudo, Pai, que a tua voz toque aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, o texto que nós lemos, o seu contexto, ele está intimamente ligado com o templo, com a ida ao culto e ao templo de Jerusalém. Correlê, o pregador, ele está escrevendo e dizendo para nós ali, olhando assim, olha, quando vocês forem ao templo, quando vocês forem ao culto, quando vocês forem ao templo de Jerusalém, é assim que vocês devem se comportar. Só que quando eu e você hoje, em 2025, lemos esse texto, estamos nessa noite agora estudando esse texto, nós precisamos levar em conta que esse texto precisa ser analisado à luz ou a partir da encarnação, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Com a vinda de Jesus, o templo, ele não tem mais a mesma posição. Jesus, então, ele se coloca no lugar do templo. Aliás, ele veio tabernacular conosco. Esse lugar que nós estamos aqui hoje, a igreja, ele é um lugar santo, ele se torna um lugar onde nós nos reunimos para cantar ao Senhor. Mas esse lugar não se torna mais santo do que um outro lugar. É óbvio que nós temos que ter reverência diante da palavra, diante do culto, diante do hino, do louvor, é óbvio que temos. Mas é diferente do contexto que o escritor de Eclesiastes, ele está escrevendo.
É aqui nesse lugar, é aqui no culto, na igreja, que o nosso coração, ele é reorientado. É aqui que semana após semana, os nossos estudos, nossos encontros, nossos cultos, nós somos ministrados pela palavra do Senhor. Mas com a descentralização do templo, a compreensão do Evangelho e o reino de Deus, surge uma compreensão diferente. Nós não entramos na presença de Deus no domingo no culto. Nós vivemos todos os dias das nossas vidas, todos os momentos, as 24 horas do dia, diante desse Deus santo. Então, essa compreensão que nós precisamos, ela nos chama a entender que não há um lugar mais santo que o outro. Então, enquanto nós vamos conversar aqui brevemente agora, nós precisamos entender que o que o Correlê, o pregador, estava dizendo sobre o culto do Antigo Testamento, sobre o que ele estava dizendo do Templo de Jerusalém, o que isso tem a ver com a nossa adoração aqui, nesse lugar, hoje, mas também o que isso toca a nossa vida ordinária. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a reverência no culto e a reverência diante de Deus. Então não é só reverência no culto, porque a nossa vida é um culto ao Senhor. Aprendemos isso hoje pela manhã, Romanos 12, Paulo fala isso. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, porque esse é o vosso culto racional. A minha vida inteira é um culto. Não é só essa 1h e 10 que nós ficamos aqui juntos. Amanhã de manhã, quando você acordar para trabalhar, para caminhar, para passear, para comer, para dormir, sei lá o que você vai fazer amanhã pela manhã, você continua em culto. É essa realidade que nós vamos entender nessa noite. Então, eu quero falar apenas 3 coisas para nós pensarmos hoje. A primeira delas, precisamos aprender a ouvir com reverência. Então, quando nós começamos aqui a nossa conversa perguntando quem tem dificuldade para ouvir, sabe por que nós temos dificuldade para ouvir a nossa esposa ou o marido? Porque nós não conseguimos ouvir nem a Deus. Se nós não conseguimos ouvir o Senhor, Criador de todas as coisas, como nós ouviremos pessoas? Mas olha o que a palavra do Senhor fala no versículo 1, guarda o pé. O verbo hebraico aqui, que nós traduzimos por guardar, é um imperativo, é uma ordem do Senhor. Poderíamos traduzi-lo como reverência. Precisamos de reverência. Guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus, reverência na casa do Senhor. É interessante porque uma ordem como essa, ela precisa pegar o nosso coração. Nós precisamos compreender. O que ele está querendo dizer para mim e para você, em primeiro lugar, é que existe uma maneira certa e existem maneiras erradas de estarmos na presença de Deus. Como eu disse, o contexto é o Templo de Jerusalém. Mas cabe para mim e para você aqui também. Existe uma forma correta de estarmos aqui nesse lugar. E aí ele continua o texto. Chegar-se para ouvir é melhor do que sacrificar. Ou seja, vir para cá para ouvir, é melhor do que você fazer qualquer outra coisa. E a expressão do sacrifício aqui, precisamos voltar lá para o Antigo Testamento e compreender o que ele está querendo dizer. Nós vamos nos lembrar de inúmeros textos bíblicos. Eu posso citar para vocês aqui 1 Samuel 15, 22, quando o profeta Samuel fala para o povo: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que vocês obedecerem a palavra do Senhor? A resposta é não. E Samuel termina dizendo: obedecer é melhor do que sacrificar. Os sacrifícios eram importantes para Israel? Sim. Mas Samuel está dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que ofertar. E o escritor de Eclesiastes está dizendo o quê? Ouvir. Chegar-se, entrar-se nesse lugar para ouvir é melhor do que vir para cá para entregar alguma coisa. E aqui começa um princípio muito latente na palavra. Nós não temos nada para entregar ao Senhor.
O que darei ao Senhor por todas as bênçãos, disse o salmista. Não ache que você tem algo a dar a Deus. É Ele quem tem tudo que eu e você precisamos. Então posso te falar uma coisa, não venha para dar. Não, eu vim aqui para dar o meu louvor. Eu vim aqui para dar a minha presença. Eu vim aqui porque eu. Não é sobre você, não é sobre eu. Não é sobre nós. Venha para ouvir. E tem uma segunda coisa que a gente precisa desconstruir do nosso coração, que é uma relação de consumo, que muitas vezes eu e você temos com a igreja. O que é a relação de consumo? Se você vai no mercado e não tem as coisas que você gosta, você volta? Não, e está tudo bem, porque a relação entre cliente e mercado é assim que funciona. Eu preciso ir lá para comprar o que eu preciso, e independentemente de quem está no governo, do que está acontecendo ou não, eu quero pagar o ovo, não quero pagar R$20 na bandeja de ovo. Eu não quero saber do Trump, do Lula, do Bolsonaro, não quero saber. Eu só quero chegar lá e pegar o ovinho da minha dieta que eu fazia antes de ir nas reuniões de sexta-feira. E não pagar R$20. Agora, você chega no mercado, o ovo está 30. E não tem o ovo que você compra. Você volta no mercado amanhã? Não, mas está tudo bem. Você vai numa loja da Fiat e não tem um Palio para comprar. Eu vou na Chevrolet, não tem um Corsa. Então, eu vou no McDonald's e não tem um Big Mac. Então não faz sentido voltar no McDonald's. Pô. Agora, e na igreja? Não, na igreja não tem essa relação. Na igreja não há relação de consumo. Eu não venho aqui porque o meu filho gosta. Eu não venho aqui porque a música é boa, porque não é, vocês viram hoje, só eu e Jesus aqui, vocês cantaram muito bem, glória a Deus. Não é. Eu não venho aqui para receber, não. Guarde o teu pé quando você entrar na casa do Senhor, teu Deus. Sabe o que você precisa analisar? A pregação que está sendo pregada é bíblica. Você está falando do Evangelho? Está mexendo com o teu pecado? Você está indo embora bravo comigo? Então está certo. Porque se você vier e eu ficar, não, você é espelho que reflete a imagem do Senhor, foge porque você não é. Tudo, ele termina o versículo 1 dizendo, tudo o que for o oposto dessa reverência, para ouvir a voz de Deus, é fazer o mal sem se dar conta. Então não venha para cá para receber uma energia. Não tem energia aqui. Não venha para cá para reabastecer as suas baterias. Também não. Eu venho aqui porque eu amo a casa do meu Deus. Mas eu sou a casa de Deus, eu sei que você é. Mas nós nos reunimos como povo santo e cantamos e sentamos para ouvir a sua voz. Venha para ouvir. Se eu aprender a ouvir a voz do meu Senhor, eu aprenderei a ouvir os meus filhos, aprenderei a ouvir a minha esposa, aprenderei a ouvir o meu marido, aprenderei a ouvir os funcionários, os amigos da empresa, as pessoas do trabalho. O nosso grande problema é que nós não conseguimos ouvir. Amém? Som do coração. Percebe que mesmo aqui na casa do Senhor, é tão fácil o nosso pensamento ir embora. De repente você está pensando na lasanha que você comeu no almoço. Né, Noel? Pecador. E você se esquece. No meio do culto você cutuca sua mulher. Sobrou lasanha? Irmão, eu estou brincando aqui, mas estamos diante do Senhor. Com todo o respeito do meu coração, deixa eu dar um exemplo. Não é piada, não. Mas eu não sei quem aqui é corintiano. E é sério que eu vou falar para vocês. Eu, graças a Deus, sou eleito, predestinado. E quando eu era mais jovem, eu ia muito no estádio. E na torcida do Corinthians funciona o seguinte:
Se você xingar um jogador durante o jogo, os caras pegam você na porrada. Não pode. Se você subir na arquibancada, você tem que cantar do primeiro minuto até o final. Se você subir na torcida com uma camiseta verde, os caras te matam. Sabe por quê? Porque tem uma frase horrível no meio da torcida do Corinthians. Eles dizem, tu és religião. E eles encaram aquilo como se fosse uma religião. E eles cantam 90, 100, 120 minutos e não para. E ai de você se for lá e não cantar. Mas nós entramos na casa do Senhor sem a mesma reverência. E eu não estou comparando, tá? Pelo amor de Deus, não tem comparação. Eu só estou dizendo que muitas vezes o mundo, ele é muito mais organizado do que nós. E nós vamos para a casa do Senhor. É por isso que o texto começa com uma ordem, um imperativo. Guarda o teu pé. Toma cuidado da maneira como você pisa nesse lugar. Irmão, de novo, nesse lugar não é só nesse lugar. É em toda a tua vida. Reverência no culto, reverência na vida. Amém? Em segundo lugar, se o primeiro é cuidado com o teu ouvir, o segundo agora é cuidado com o teu falar. Se não for a pessoa que você vê no espelho todo dia de manhã, essa que tem dificuldade para ouvir, que eu acho que é, se você conhece uma pessoa que tem dificuldade para ouvir, você vai concordar comigo que essa pessoa tem uma facilidade de falar. É ou não é? Porque quem pouco ouve, geralmente, fala demais. Mas olha o que a palavra de Deus fala ali, só no comecinho, ó, que a sua boca não se precipite em falar. E nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Você conhece alguém precipitado? Conhece alguém que vive apressado? O versículo fala do que falamos diante de Deus. Talvez ele esteja pensando nas orações? Talvez esse fosse o entendimento da época. O pregador fala de votos nos próximos versículos. Olha, se você fizer um voto, cumpra logo. Não vá fazer voto e não cumprir, isso é coisa de tolo. Mas há uma compreensão de que cada palavra que nós dizemos, ela está diante de Deus. Os reformadores têm uma expressão, eu já falei aqui algumas vezes, uma expressão que em latim é coram Deo, que é a minha vida inteira diante de Deus. Eu trabalho diante de Deus, eu negocio diante de Deus, eu pago conta diante de Deus. Eu me relaciono com as pessoas, eu vou no mercadinho, na vendinha, na padaria, tudo isso que eu faço com a consciência de que eu estou diante do meu Deus, que é 3 vezes santo. Então não tem brecha. Não tem brecha para eu viver uma vida dualista. Domingo eu ponho minha roupa de ir na igreja e durante a semana eu sou Satanás. Não existe isso. Porque ou eu sou uma pessoa que eu tenho a consciência de que minha vida inteira está diante de Deus, ou eu não sou. Então cada palavra que sai da nossa boca alcança os ouvidos de Deus. Isso é verdade? É, mas não é toda a verdade. Falamos hoje de manhã aqui. Davi fala no Salmo 139, antes que a palavra me chegue à boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Meu Deus! Então mesmo aquilo que eu me segurei para não falar, Deus já sabe. Então, meus irmãos, as pessoas tendem a ser imprudentes com as palavras. Elas contam mentiras, fazem comentários rudes, fazem piadas malignas. Tomem cuidado com as piadas. Nem todo mundo gosta de piada. Igreja não é lugar de piada. Igreja não é lugar de piada. Porque às vezes a piada que eu estou acostumado a fazer com você e você comigo, para mim e para você é normal. Mas para uma terceira pessoa não é. Tome cuidado. Tome cuidado. Sempre que uma boca se abre, ela está revelando o quê? O coração. O que o Senhor Jesus disse? A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a sua boca se abre, o que está se revelando é o teu coração. Então, olha que interessante.
O autor continua dizendo que nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos, porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. Lendo esse versículo solto aqui, é estranho. Mas se você estava no primeiro domingo, quando eu expliquei o que significava o debaixo do sol, você já sabe o que ele está falando aqui. Nós vivemos debaixo. Nós vivemos aqui. Nossa visão é limitada, nossa compreensão é limitada. Deus, o Criador de todas as coisas, tem toda a perspectiva da realidade. Ele está acima. Em termos mais gerais, a diferença é que Deus sabe todas as coisas, inclusive o que nós pensamos. Então isso é fundamental para nós entendermos. Ele é Criador e nós somos criatura. Mas olha que interessante. Tiago capítulo 3, eu acho que eu coloquei aqui, Sabrina, não. Não coloquei. Abra comigo aí em Tiago capítulo 3, irmãos. Tiago capítulo 3, versículo 2. Está projetado. Obrigado. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo... Você é perfeito? Então você tropeça no falar igual eu. Olha que legal. É por isso que as pessoas não gostam da Bíblia. Porque a Bíblia revela a nossa realidade. Se alguém não tropeça no falar, é uma pessoa, um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que interessante. Então Tiago está falando que se você conseguir refrear a sua língua, você refreia os outros órgãos? Uau! Mas olha por que ele está falando isso. Vamos continuar lendo. Ora, se colocamos um freio na boca do cavalo para que ele nos obedeça, também dirigimos o corpo inteiro. Olha que interessante. Ele põe um freio na boca, mas se ele vira, o cavalo vira. Quando freia a boca do cavalo, você governa todo o corpo do cavalo. Olha que metáfora linda. Vamos para uma próxima? Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Já para pensar isso? Um negocinho tão pequeno guia todo um navio gigante. Ele termina no versículo 5. Assim, também a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Veja, como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Será que a nossa língua é perigosa? Será que a nossa língua é perigosa? Hã? Será que a nossa língua é perigosa? No muito falar, há muita vaidade. Eu quero te fazer algumas perguntas para a gente pensar. O que tem saído da sua boca? Essa é uma pergunta séria. Eu fiquei pensando numa imagem ou alguma coisa que eu pudesse refletir, olhando no meu coração. E eu não tive sucesso. Mas eu pensei numa imagem, não sei se ela é das melhores, mas acho que ela pode servir para nós. Se eu e você ficássemos sozinhos numa ilha deserta, já assistiram o Náufrago? Lembra do Wilson, da bola do Wilson? Se isso acontecesse com você ou comigo, ou numa casa, onde for, sozinho, só você, sem o Spotify, sem o YouTube, sem o Instagram, sem nada disso, você com os seus pensamentos, com os seus botões, como diria, o que você acha que aconteceria com você? Você acha que os seus pensamentos, as coisas que você fala, você acha que essas coisas, essas palavras iriam te edificar? Ou elas iriam te envenenar? Pense nisso. E aqui eu não estou com confissão positiva barata, tá? Dizendo que a palavra tem poder. Não, não é disso. Mas sonde as tuas palavras. Porque elas têm poder. Não como os coaching querem dizer aí fora, mas elas têm poder.
Se você não aprender a ouvir a Deus, se você não aprender a ouvir as pessoas, você continuará tendo dificuldade com o teu falar. Por isso que a palavra fala, melhor é ouvir do que falar. Esteja disposto a ouvir, não se precipite em falar. Mas em terceiro e último lugar, estamos terminando. O temor a Deus é a resposta sábia à vaidade. Olha o que fala o versículo 7. Eu trouxe aqui a tradução da NVI. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. E isso é perigoso para o nosso coração. Porque nós somos seres sonhadores. Temos sonhos. Ansiamos por conquistas e está tudo bem. Só que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, cuidado, tenha temor de Deus. O livro avança então da vaidade para a reverência. Essa transição é apresentada aqui porque o Correlê está nos pregando e dizendo que a nossa adoração importa. Deus é uma pessoa que precisa ser reverenciada. Então não ache que Deus não está te olhando na sua reunião de negócio. Não ache que Deus não está com você quando você está negociando com o teu cliente. Não ache que Deus não está sondando os absurdos do nosso coração. Sonda o teu coração. E aí tem uma pergunta gritando no texto para mim e para você. Com o que nós andamos sonhando? Com o que eu e você andamos sonhando? Sonda o teu coração, sonda os teus sonhos. Porque os teus sonhos, eles podem te levar a uma direção muito boa, mas eles também podem te levar à ruína. E a diferença entre um sonho levar à ruína e um sonho levar a bons lugares é saber se esse sonho, ele é e ele faz parte do plano e da vontade de Deus para a minha vida. Coloque os teus sonhos submissos à vontade de Deus. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. O que Jesus falou para eles? Quando orar, façam assim, ó. Pai nosso. Ah, tá, porque ele está no céu e você está aqui na terra. Eclesiastes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha os meus sonhos. Venha a minha prosperidade. Seja feita a minha vontade. É isso que fala? Não! O Pai não é seu, o Pai é nosso. O Senhor não está aqui na terra correndo atrás de vento e de sonhos. O Senhor está nos céus, governando o tempo, a história e todas as coisas. Quer você creia ou não. O fato de eu não crer ou você não crer não muda que Deus é soberano. Então Deus está sentado no céu. Então Jesus disse assim: olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, que tudo o que eu faça seja submisso à santidade do seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Olha, a oração do Pai Nosso é capaz de transformar o coração de uma pessoa que o entenda e o compreenda na sua profundidade. Cuidado. Nossas decisões podem nos levar a ruínas. Coloque os teus sonhos, os teus objetivos debaixo da direção e da vontade de Deus. O temor de Deus é o grande fundamento da santidade. Temer a Deus é reconhecer o seu poder e a sua majestade. E eu quero terminar lendo Hebreus capítulo 4, está aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Olha o que fala a palavra do Senhor. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote. Se lembre que Eclesiastes está sendo escrito no contexto que havia sumo sacerdote.
Mas o escritor aos Hebreus está dizendo já na nossa era que nós não temos mais sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, se você, como eu, é uma pessoa com dificuldade de ouvir, que às vezes fala demais, que às vezes sonha coisas absurdas, como as pessoas para quem o Correlê escreveu, que sou eu e você. O que o escritor dos Hebreus está dizendo? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele se compadece da minha e da sua fraqueza. Mas olha o que ele continua dizendo. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a minha e a tua semelhança, mas ele não teve pecado. Agora, olha o versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Dá para entender ou não? Aproximemo-nos da onde? Do trono da graça. Não tem mais sacerdote. Não tem mais santo do santo, que entra um homem e derrama sacrifício de sangue de animal. Não tem mais isso. O véu foi rasgado. O escritor aos Hebreus está dizendo para mim e para você assim, ó, tenha ousadia, tenha confiança, no nome de Jesus, adentre ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, abra mão dos devaneios da tua mente. Abra mão, irmão. Em nome de Jesus. E eu te faço a última pergunta da noite. Você estaria disposto a abrir mão de alguns desejos teus? Você estaria disposto a abrir mão de alguns sonhos pela vontade de Deus na sua vida? Porque perceba que a palavra de Deus, ela não está dizendo que entra no trono da graça e viva todos os teus sonhos. Mas ela está dizendo, entre com ousadia, com confiança diante do trono da graça, para obter ajuda. Ajuda. Lembra que eu falei que a nossa relação com Deus não pode ser uma relação de cliente? Deus não é um gênio da lâmpada. O trono da graça está aberto para que possamos adentrar e pedir ajuda. Senhor, me ajuda a ouvir. Senhor, me ajuda com o meu pecado. Senhor, me ajuda com as minhas tentações. Senhor, me ajuda com a minha língua. Senhor, me ajuda. Se aproxime com confiança ao trono da graça e receba ajuda nesse momento que você está enfrentando. Há alguém aqui enfrentando um momento de dificuldade? Seja ele qual for. Seja financeiro, seja profissional, seja trabalho, seja com a família, seja de relacionamento, seja na sua saúde, seja qual for. Qual é a palavra de Hebreus 4,16 para mim e para você? Se aproxime com confiança do trono da graça, a fim de você receber ajuda. Ajuda. Você não precisa fazer alguma coisa a mais. Você não precisa trabalhar mais. Você não precisa correr mais. Você não precisa fazer nada mais. O que você precisa é parar. Parar um pouco. Entrar diante do Senhor. Guardar os teus pés. Sentar e esperar até que a voz dele entre ao teu coração. E você entregue diante do trono da graça a situação que você está passando, para que você alcance ajuda. É por isso que o Evangelho não é uma mensagem que atrai multidões. Porque enquanto as multidões lá fora estão ouvindo, corra pela sua vida. Você é imparável. Como diz a música. Você é uma Porsche na descida. A palavra do Senhor para nós nessa noite é diferente. Pare. Pare. Há muita correria, pode te levar à precipitação. Pare. Ouça a voz do Senhor.